Obrigado, Matheus. Dani, glória a Deus pela vida de vocês. Esqueci o nome da sua esposa. Esther, não esqueço mais, é Esther. Cadê a Esther? Tá lá no Kids? Qual é, irmão? Matheus Carioca? É isso? Menor? Não vou falar assim, menor. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Nos sentimos honrados e honramos a sua vida e a sua família. Glória a Deus. 20 minutinhos para a gente continuar adorando a Deus. E o que eu tenho no coração hoje surgiu de uma conversa e rapidamente explicar para vocês ficarem na mesma página. Eu e a pastora Carla, uns dias atrás, fomos convidados por um jantar e nós estávamos numa mesa celebrando algo e eu tive a oportunidade de me encontrar com um colega de profissão e muitos anos que eu não conversava com ele, e nós naquela mesa começamos a contar um pouquinho de um histórico de pouco mais de 10 anos, quando eu conhecia, quando eu recém conheci. Ele chegou na cidade com poucas condições financeiras, com poucas condições profissionais, mas com um âmbito, um desejo, e eu posso até colocar uma palavra aqui, ganancioso demais. Depois de 10 anos ele prospera, ele hoje dentro do setor dele já postula o campo dos milionários da cidade. E ele falou assim: poxa, Eliezer, você devia vir trabalhar comigo. Você devia usar toda essa habilidade que você tem comercialmente dizendo para poder ficar rico. Eu saí daquela mesa um pouco chateado comigo mesmo. Eu saí um pouco daquela mesa pensativo demais, porque uma frase na noite toda me incomodou. Ele me disse: o meu propósito de vida, essa é uma frase dele, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a ficarem ricos. Glória a Deus por isso, amém? Mas a palavra propósito me incomodou, porque todos nós aqui nascemos com um propósito. Todos nós aqui nascemos com um propósito, e não é esse. No meio do caminho, se acontecer, glória a Deus. Se um dia alcançarmos, eu oro para que isso seja na sua casa, na minha, mas não é o propósito. Isso me incomodou. Eu saí de lá dizendo assim: eu vou voltar lá no escritório dele, porque ele me convidou, e eu vou pregar para a equipe inteira dele. Entenda, às vezes você vai ficar olhando para mim dizendo assim: que legal, você teve um insight, pastor. Não, eu e você todos os dias nós devemos, é nossa missão, estarmos atentos aonde Deus vai nos usar. Eu conversava um pouco tempo atrás com outras pessoas sobre algumas coisas de igreja, e essa pessoa me disse assim, sem intenção nenhuma, ela falou assim: cara, é legal que a gente consegue alcançar todos os nichos da sociedade, né? Do funcionário de almoxerifado ao CEO de uma empresa. Todos nós aqui, a igreja, amanhã, ela vai alcançar níveis na sociedade totalmente diferentes. Você já parou para pensar nisso? Eu com os meus contatos e relacionamentos, e cada um aqui por diante. E eu saí indignado daquela conversa dizendo assim: Deus, se o propósito desse cara é trazer conhecimento financeiro e como eles dizem, destravar a mente para o campo milionário, qual que é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Porque esse cara, ele tá ganancioso para aquilo. Esse cara, ele veio com unhas e dentes ao meu lado. Esse cara, ele utilizou de muita vontade para me convencer a algumas situações de carreira. E eu e você devemos ter essa responsabilidade de saber que o Senhor tem nos dado habilidades, o Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos dado influência. Preste muita atenção, se você acha que influência é o Zé Felipe e a... Você já completou a frase, né? Ainda bem que eu não sei o nome. Só porque você não tem 3 milhões de seguidores, 10 milhões, você está muito enganado. A influência que Deus colocou na tua vida, ela é mais poderosa que qualquer influencer nesse campo virtual.
Eu saí daquela conversa indignado comigo mesmo, porque a palavra propósito me deixou muito... E o Espírito Santo, ele faz isso. Meu propósito de vida é esse. Eu falei, caramba. Veio uma história na minha cabeça, no decorrer da... Passa-se um tempo, vem na minha história uma cabeça e eu tô aqui, sendo intencional. Eu quero que você entenda isso. Em algum momento da sua semana você vai precisar ser intencional em levar o reino de Deus. E não é à toa que por alguns meses do ano eu orei por essa igreja dizendo, Senhor, me dá uma missão com essa igreja. Hoje, se você não sabe, eu vou te dizer. Se você já se esqueceu, eu vou te lembrar. A nossa missão como C3 Balneário Camboriú é levar o reino de Deus aonde o reino de Deus nos levar. E eu intencionalmente, Deus, eu quero uma palavra, eu vou orar por isso. E eu intencionalmente vou lá tomar um café e eu vou falar do teu amor, e a gente tem lá uma equipe de 10 pessoas que eu vou pregar para esses caras. E aí o Senhor me deu a palavra de hoje para eu pregar lá. E adivinha, a palavra veio para mim e eu vou dividir com vocês. Abra sua Bíblia em Lucas, por gentileza. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler 10 versículos. Se você já é macaco velho de igreja, você sabe o que está escrito lá. Mas eu quero trazer uma inspiração daquilo que eu senti no meu coração. Sendo prático. Se você prestou atenção na história, eu estava querendo evangelizar alguém. E aí você vai me falar assim, pastor, você vai fazer uma pregação evangelística hoje? Sim. E Deus quis que não tivesse nenhum visitante. Então eu tenho a convicção de que nós precisamos dizer sim de novo para Deus. Lucas 19 conta a história de Zaqueu. Quem não conhece Zaqueu na Bíblia? Todos? Que bom. Diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Deus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência ou à multidão do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, diante disso Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Papai, essa é a tua palavra. Espírito Santo, guia-nos nela, que é a tua verdade. Encontre um coração aberto, transforma-nos e enche-nos mais de ti. Amém. Se eu pudesse ser sucinto, eu colocaria, pode deixar os versículos aí, por favor, começando no versículo 1. Eu começaria fazendo uma ênfase. Se você estiver anotando, eu traria um rápido resumo de cada versículo para que você entenda. Todos aqui conhecem essa história, como eu perguntei, mas na minha ótica eu queria trazer uma lembrança. No versículo 1, a Bíblia está dizendo: chegando a Jericó. Deixa eu te lembrar, Jericó era uma cidade importante. Jericó era uma cidade rica, tá? Ali existia riqueza. No versículo 2, eis que existe um homem ali rico chamado Zaqueu. Um homem que, apesar de judeu, ele se rebela, digamos assim, e vira um opressor da sociedade. Deixa eu te colocar na página. Aqui Roma está
literalmente oprimindo os judeus, e este homem, que é um judeu, vira um publicano. Trai a sua pátria, trai os seus valores, trai tudo aquilo que os seus pais e os judeus tinham te ensinado. Versículo 3, ele buscava ver quem era Jesus. Eu e você, na maioria das vezes, nós buscamos isso, e talvez seja o motivo de você ter vindo hoje aqui, ok? Nós buscamos a Jesus, mas assim como o versículo 4, 3, existem algumas coisas que às vezes nos impedem de ver Jesus. E eu queria que você pensasse em uma delas aí, na sua cabecinha. O que tem impedido você e eu de encontrarmos Jesus? Zaqueu era pequeno, era de baixa estatura e tinha uma multidão, mas talvez o seu desafio ou o seu obstáculo não seja esse. Talvez o seu obstáculo seja algo um pouco mais simples. Mas você pode pensar nisso, eu quero te colocar nessa página. No versículo 4, a Bíblia diz que ele subiu numa figueira. Uma figueira era uma árvore não muito grande, mas forte. Eu preciso te lembrar que esse cara é um publicano, ele é rico e ele está se humilhando. Subir numa árvore, num local onde ele não é bem-vindo, para um povo onde ele é odiado, ele literalmente se humilha. No versículo 5, nós entendemos que Jesus, quando Jesus viu, olhou para cima, disse: desce depressa. Jesus, ele nos convida, nos faz um convite. Todos os dias eu recebo um convite de Jesus. Às vezes eu não estou ligado o suficientemente para entender que é um convite, mas todos os dias eu e você recebemos esse convite. No versículo 7, a Bíblia diz que todos começaram a murmurar. Diga murmurar. É isso aí. Onde existe religião, vai ter alguém murmurando. E deixa eu te dizer, enquanto algum religioso estiver murmurando, significa que o evangelho está sendo pregado. No versículo 8, a Bíblia diz que Zaqueu toma a palavra. Depois que Jesus chama ele pelo nome, Zaqueu toma a palavra e diz: eis que a metade dos meus bens, Senhor, eu vou doar. E se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É impossível, versículo 8 me diz o seguinte: é impossível alguém que se encontra com Jesus, que ouve a voz de Jesus, não se arrepender. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é voltar. Remorso, eu me sinto mal e eu continuo, ok? Fiz algo, me sinto mal e continuo. Não, arrependimento é você mudar literalmente a rota. E eu vejo Zaqueu nesse momento aqui. Os olhos se abrem, vem salvação, e ele reconhece os pecados, porque ele diz: se eu extorquir alguém, ele confessa isso. E o principal, existe evidência. Todo alguém que encontra Jesus, todo alguém que se arrepende, todos que são salvos pela graça, precisa haver evidência. Acontece isso nesse texto. E diante desse panorama que eu começo a pregar, a gente dizer que eu e você, algumas vezes nós passamos por diversas estações nas nossas vidas. Estações, fases, processos, queira chamar como você quiser. Mas eu quero atrair aos seus olhos algumas, sendo mais exato 5 para ser rápido, estações da vida de Zaqueu. Talvez alguma delas você vai se identificar, assim como eu. É por isso que eu estou pregando hoje. Lembre, essa era uma pregação intencional a um grupo de pessoas, e ela se transformou a minha mensagem hoje. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo me conduziu a isso.
estações na vida que nós passamos. Hoje nós olhamos para trás e se você fizer esse exercício, você vai lembrar de alguma parte, de alguma fase, de alguma estação na sua vida que passou e não volta mais, assim como hoje estamos vivendo algo, situações que não viveremos mais, mas que são fases das nossas vidas. O objetivo principal é dizer, se eu tivesse o título, como eu sempre digo, é propósito e proposta. É isso. Queria te dar 5 fases de Zaqueu, onde ele sai de uma vida de propósito para uma vida de proposta. Talvez isso ainda não tenha acontecido com você, mas seja um toque do Espírito Santo te ensinando algo, me ensinando algo para os próximos dias e para as próximas estações que estão por vir. Pastor, não fez sentido para mim nenhuma delas. Ótimo, então talvez seja algo futuro para você. A primeira estação que eu aprendo com esse texto, e eu quero que você medite nele depois, durante a semana, na sua casa. Zaqueu nasce para um propósito. É a palavra que me incomodou lá na janta. Zaqueu nasce para um propósito. Eu e você nascemos por um. Eu sei que você já ouviu falar isso algumas vezes, mas eu preciso te lembrar que você não foi obra do acaso, você não veio para essa vida para se divertir, viver a vida, você não é uma evolução de algum bicho e muito menos obra do Big Bang, porque a Bíblia me diz que tudo que Deus cria tem um propósito. Então eu preciso te lembrar que para a sua vida existe um propósito, e não é diferente com Zaqueu. Zaqueu nasce e os pais dele escolhem o nome, Zaqueu, vamos lá, gestação. Com exceção de Maria, que os anjos a visitam e dão o nome, eu e você temos o péssimo costume, eu e você, tá? Me incluo, o péssimo costume de procurarmos nomes na internet quando o filho nasce, para ver se ele não vai sofrer bullying na escola, né? Deixa eu pronunciar esse nome aqui, para ver se vai ficar legal. E eu preciso te colocar nessa página aqui, porque naquela época, eu estou dizendo do propósito de vida de Zaqueu. Quando ele nasce, os pais judeus, e para essa época é muito normal, você escolher um nome como apontando algo profético. Não era porque era bonito, porque era da época, ou porque tinha um significado, uma pronúncia legal. Não, eu tenho certeza. Eu estou lá na minha NVE, nova versão do Eli, para te dizer que eu tenho certeza que os pais de Zaqueu, antes mesmo de nomeá-los, eles oram, eles buscam a direção de Deus, porque naquele tempo as coisas aconteciam assim. Não é porque eu acho, é porque a Bíblia está cheia de histórias que para você colocar um nome, você apontava esse menino, essa menina para o futuro. Então eu vou dar um nome para que o nome de Deus seja glorificado e que esse apontamento seja um apontamento profético. Eu estou falando sobre o propósito de vida de Zaqueu. E quando os pais de Zaqueu colocam esse nome, se você conhece a história de Zaqueu, você já vai começar a se espantar, porque no original o significado de Zaqueu é justo e puro. Talvez algumas coisas na sua vida, na minha vida, não seguem o curso que nós achamos que ela deve ser, mas Deus, antes mesmo de você nascer, já projetou o teu propósito. Os pais de Zaqueu colocam: este é o meu filho, justo e puro. Como uma boa escola de judeu, não está na Bíblia, mas eu acredito muito porque acontecia naquela época. No 8º dia, ele era circuncidado. Como que é a cirurgia hoje? Postectomia, né? Acho que é isso. Aí, obrigado. Eu tenho certeza, a Bíblia diz que esse era o tempo. Essa era a aliança que Deus tinha naquela época. Então eu tenho certeza, os pais de Zaqueu apontam profeticamente o seu nome, com 7, 8 dias de vida, fazem a circuncisão. A Bíblia não está me dizendo, mas eu também quero entender, e eu acredito que por volta dos seus 6, 7 anos, Zaqueu vai para uma escola
aprender sobre Torá, e naquela época a Bíblia nos diz isso, que crianças de 8, 9 anos falavam Torá de trás para frente e de frente para trás. Esse era o ambiente que Zaqueu foi criado. Esse era o propósito real de vida de Zaqueu. Mas como eu e você passamos estações das nossas vidas, Zaqueu cresce. Diga, cresce. Cresce, é isso aí. Tudo que não cresce está doente, tá? Então é normal. E talvez eu e você, em algum momento, cresçamos ou crescemos. Só que Zaqueu se perde. Zaqueu, ele começa a ver alguma realidade naquela época e diz assim, se eu escolher ser um carpinteiro, talvez eu demore demais para ficar rico. Se eu escolher ser um pescador, também. Se eu escolher ser um artesão. E assim como eu e você buscamos provisão, buscamos sucesso, Zaqueu, ele escolhe trair todos os princípios, se rebelando basicamente contra o povo judeu, e se torna um daqueles que é odiado. A Bíblia diz que os judeus odiavam dois tipos de gente. Um eram os samaritanos e o outro, isso aí. E é bonito porque a gente vê lá na Bíblia, né? Publicano é uma palavra bonita, né? A Bíblia inclusive compara os publicanos a pecador e prostitutas. Você vai ler isso na Bíblia. Lá estavam os pecadores, as prostitutas e os publicanos. Olha que nível de raça que era. Zaqueu se torna um publicano, um cobrador de imposto. E ele não era só um publicano, porque eu e você, quando entramos num lugar, queremos ser o melhor. Nos dedicamos naquilo e temos sucesso naquilo. Então ele vira o chefe. Ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então se o publicano já é odiado, pensa Zaqueu. Estou te colocando na história. Zaqueu se perde no meio do caminho. Quando eu entendo que esse é o primeiro estágio, essa é a primeira fase, essa é a primeira estação de Davi. Eu me coloco no jogo, te coloco no jogo, porque nós fomos criados para um propósito. Esse é o propósito. Esse é o primeiro item, o propósito de vida de Zaqueu. O segundo é que numa troca de estação, Zaqueu recebe uma proposta. E eu disse aqui, em algum momento ele viu, em algum momento ele sentiu uma oportunidade de que, cara, eu preciso de mais. E a proposta, ela é muito perigosa. Pastor, eu não estou entendendo. É sobre isso, sobre propósito e propostas. Zaqueu, ele deixa de lado tudo aquilo que seus pais os ensinaram. O propósito de vida dele por uma proposta. Eu e você temos propostas diariamente de nos corromper. Eu e você temos propostas semanalmente de ir contra os nossos valores, de contra aquilo que Deus colocou como propósito na minha vida. E é isso que está acontecendo com o Zaqueu. Ele se corrompe não ao propósito, mas à proposta. Traz isso para o seu dia e vê se às vezes acontece algo que você fala assim, foi um livramento. Essa ganância aqui, essa articulação, é algo que foi uma proposta. Zaqueu entende que ser um publicano seria literalmente um sucesso para ele. Eu fico imaginando, e eu precisei dizer aqui sobre os pais de Zaqueu, porque assim como eu e você, com laços familiares, eu olho para os pais, se eu e você fôssemos lá visitar os pais de Zaqueu e dizer assim, qual é o sentimento que você tem do seu filho? Apesar de amor e tudo isso que a gente já sabe, você pode ter certeza que naquela época seria uma desonra. Seria um pai dizendo assim, eu sinto vergonha do meu filho.
eu sinto desprezo. Zaqueu, ele está bem. Segunda estação, tá? Primeira estação, existe um propósito. Segunda estação, ele nega o propósito por uma proposta. Terceira estação, Zaqueu, ele está cheio de coisas, mas vazio de alguém. Zaqueu, ele se torna um homem bem sucedido, ele se torna um cara rico, ele se torna poderoso para aquela época, cheio de homens. Eu preciso trazer a aplicação aqui para o seu e para o meu dia a dia. Ele já tem 3 coberturas na Barra Sul, ele já tem 6 tipos de carro, ele tem muito dinheiro no banco. É isso que está acontecendo aqui. Um cara bem sucedido, mas ele começa a sentir falta de algo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está me dizendo aqui, ó. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu a figueira. Eu e você, todos os dias, nós somos... Eu falei esses dias com a Dani, a gente estava conversando, se não me engano, era sobre a Páscoa. Nós somos bem relacionados com muita gente que hoje vive uma hype cristã, uma hype gospel, ok? E todo mundo fala sobre Jesus, todo mundo tem um crucifixo pendurado no pescoço, todo mundo tem uma frase e um versículo no Instagram pela manhã, todo mundo. E é isso que está acontecendo aqui. Zaqueu, ele está olhando assim e está dizendo, vai passar por aqui o cara que está hypado, vai passar por aqui o cara que está resolvendo o problema da galera, vai passar por aqui, é isso que está acontecendo, vai passar por aqui o homem que está curando, que está transformando, que está trazendo milagre, que está trazendo alegria para as pessoas. E eu estou entendendo que Zaqueu tem tudo, mas falta algo. Falta algo. Ele se humilha, ele corre, ele sobe, porque no plano dele, na cabeça dele, ele só queria ver. Talvez uma curiosidade. Quantos de nós já não recebemos pessoas aqui e talvez você seja uma pessoa que incentive algumas pessoas lá do seu trabalho, da sua escola. Fala assim, minha igreja é diferente, ela é diferente. Ela não é essa igreja que você acha que é e tal. Aí as pessoas chegam aqui e caem do cavalo, né? Porque eles encontram Mas brincadeira à parte, esse era o plano de Zaqueu, eu vou ali só ver, será que ele é gordo, será que ele é magro? Será que ele tem um cabelo black power, ele é careca? Eu quero ver, eu tô curioso. Mas algo me diz, a história me traz um entendimento de que ele tem tudo, mas ele continua procurando algo que te falta. Algo que ele não sabe explicar ainda o que é. Algo que é como se fosse um buraco. Eu estava brincando aqui sobre bens. É o cara que, sim, bem sucedido. É um cara que conquistou e chegou onde precisava chegar, apesar de escolher o pior caminho. Mas falta algo na vida dele. O que me adianta ganhar a vida inteira? É isso que está acontecendo com Zaqueu. Amém? É isso, eu tenho tudo, mas algo me falta. Provavelmente esse cara, ele vivia em solidão. Por quê, pastor? Porque se você ler a Bíblia, diversos personagens da Bíblia, a Bíblia cita até cunhado, até sogra. Ninguém entendeu minha piada, mas tudo bem. Mas a Bíblia cita pessoas, árvores genealógicas. E eu, pelo amor de Deus, se alguém leu, por favor, me mostre onde é que está escrito algo sobre parentesco de Zaqueu. Não tem. Amigos, família, parente. Esse cara, ele está sozinho. Ele traz o seu povo. Ele está sozinho. Solidão. Cheio de muita coisa, porém sentindo falta de algo. Enquanto Zaqueu busca isso, eu vou para a quarta estação. Ele tem o desejo de conhecer Jesus.
Quantos aqui têm desejo de conhecer Jesus? Ninguém? Pelo amor de Deus. Não importa se você é preto, branco, rico, pobre, se você é bem-sucedido, se você é oriental, se você... Não importa. Ele tem o desejo de conhecer Jesus. Ele não sairia da casa dele, ele não se colocaria numa exposição de ser apedrejado, não sei, apedrejado não, né? Mas perseguido por aquele povo. Ele se humilha e se coloca nessa exposição. Zaqueu tem o desejo de conhecer a Deus. Tem aquela, né? De conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Eu não sei se você já sentiu isso. Algo que te diz assim, eu preciso ligar o rádio do meu carro e ouvir uma música. Esse vazio que está aqui dentro hoje, eu preciso de uma oração, eu preciso ligar para alguém. Eu não sei se isso já passou pela sua cabeça. Comigo sim. De algo que eu sei que está ali. Eu sei que está ali, está disponível, mas está faltando por algum motivo. Por algum motivo é um buraco ou é uma sensação de que fala assim, eu preciso de algo. Está acontecendo aqui. Zaqueu tem tudo, Zaqueu ao mesmo tempo não tem nada. E ele só vai àquele lugar para conhecer Jesus. Essa é uma oração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Eu vou te lembrar, eu comecei a ler esse texto em busca de uma pregação evangelística para pregar para quem não conhece Jesus. Mas o Senhor falou comigo. Eu e você precisamos conhecer Jesus todos os dias. E não é porque está te faltando algo, não é porque você tem tudo que você precisa. Porque a Bíblia diz que a nossa alma clama, Abba, Pai. Esse é o propósito que nós viemos a esse mundo. Para finalizar, as 5 estações, a última estação que eu vejo. Zaqueu, ele não se importa o quão desafiador é, mas além de conhecer, aqui o plano dele cai por água abaixo, porque ele não foi lá só ver quem era, ele não foi lá só saber ou descobrir quem era Jesus. Zaqueu é surpreendido e ele ouve Jesus. Zaqueu, ele vem a ouvir Jesus. E tudo isso, isso tudo muda. Eu vou te dizer por quê. Porque ele é judeu e há muitos anos ele não ouve o nome dele. Sabe como ele era conhecido? Publicano. Lá vai o publicano. Olha o publicano. Cuidado com o publicano. 2 pessoas entenderam. Jesus chega debaixo daquela árvore, olha para cima e diz assim: Zaqueu, justo, Zaqueu santo, eu te conheço, esse é seu nome. E às vezes falta para mim e para você lermos a Bíblia e chegarmos a um ponto de que qual é o meu propósito. O que transforma essa história são 5 estações, ao meu ver. E essa é a mais maravilhosa de todas, a última, porque Jesus lembra Zaqueu quem ele é. Simplesmente por chamar ele pelo nome. Ele conhecido como publicano. Jesus lembra: ei, eu conheço a tua origem, eu conheço a tua história, eu sei que você se desviou,
eu quero entrar na tua casa hoje. Hoje, a Bíblia diz que Jesus diz: eu preciso entrar na sua casa. Espírito Santo. Ah, meu irmão, não é só conhecer, é ouvir a voz do Mestre. Não é subir um obstáculo e vencer o leão do dia, mas é ouvir a voz do Mestre. Isso muda tudo. Jesus diz: tem salvação hoje aqui. 1 ou 2 ou 3 ou 10 murmuradores dizem: ele vai na casa do cobrador de impostos. Talvez você seja santo demais ou impuro demais, eu não sei, ao ponto de não ter mais nem curiosidade de conhecer, não ter mais... Tá acontecendo um avivamento do seu lado e eu sou crente demais já. Eu já estou há tanto tempo na igreja, para mim é só mais uma fase, uma estação da igreja. Se coloque de pé, por gentileza. Cinco estações. Algumas delas talvez você tenha se identificado porque você já passou, outras delas não faz sentido. Então essa palavra também é para você, porque em algum momento viver uma vida de propósito vai ser muito difícil, porque as propostas virão. As propostas virão. Pelo amor de Deus, se você entendeu algo sobre uma apologia à pobreza nessa palavra, não é o que eu quis pregar. Curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Ah, Pai. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. E Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto me ama. E Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto, e Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Diga ao céu: o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto, e Ele me ama.
renascimento, desvio, vazios, desejo e descoberta. Essa história não é de Zaqueu, essa história é minha e sua. Desce, que hoje estarei na sua casa. Desce. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Encontra o coração, Pai. Encontra um Zaqueu. Ele vai te encontrar hoje na sua figueira. Ele vai te dizer: Ana, Felipe, Marcos, André, eu não sei, desce. Hoje tem salvação. Eu não quero só um relacionamento, eu vim te lembrar o teu propósito. Eu vim te lembrar o teu propósito. Pai, nós te agradecemos. Se existe alguém que deseja, assim como Zaqueu, voltar hoje e no ato de curiosidade dizer: eu vou dar um passo para ver o que dá. Eu queria que você levantasse sua mão. Talvez você esteja precisando receber essa oração. Nós vamos orar por você. Nós vamos declarar não apenas o amor de Cristo sobre você, mas o amor da reconciliação, o amor de alguém que volta para casa e conhece o verdadeiro Pai, de alguém que se lembra aquilo que Deus já escreveu ao teu respeito, o teu propósito. Não importa se você é um publicano, se você está cheio de pecado, não importa. Hoje estarei na tua casa, diz o Senhor. Se você quiser receber essa oração, só faça o sinal e nós vamos orar, senão eu vou finalizar. Espírito Santo, somos gratos. Somos gratos por tamanho amor. Somos gratos pela tua graça. Tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama, e Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Graças te damos. Continue, Senhor, nos se revelar. Continue, Jesus, a nos mostrar. Encontre, Senhor, agora um coração sedento, um coração apaixonado, um coração faminto. Visita-nos, Pai. Visita-nos e transforma-nos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus? Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, o diabo é mau e a cruz vence no final. Amém. Que a sua semana seja uma semana abençoada, que a sua semana seja uma semana de encontro genuíno com o Mestre. Que essa semana você utilize da sua influência, que essa semana você utilize dos seus dons e talentos, para que o nome de Deus seja glorificado aonde você pisar. Amém? Amém? Eu oro e essa igreja não vai esperar domingo para ver milagre. Eu oro e essa igreja não vai esperar domingo para encontrar com o Mestre. Essa igreja ela não vai esperar. Nós seguiremos apaixonados, famintos e desejosos
Amém? É isso. Mais uma vez, obrigado. Mateus, Deus abençoe. Esther, todos vocês. Tem algo? Não? Certeza? Tá? Então tá. Glória a Deus. Deus abençoe você. Nos vemos domingo, quarta-feira. Tem? Aí, ó. 2 vai vir. 2. Quarta-feira tem? Convide uma mulher, convide uma amiga, convide sua vizinha, aquela que está precisando de oração. Fala que você vai levar ela para um lugar bem legal. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso, tá? Amém. Deus abençoe vocês. Nos vemos domingo que vem.